Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Oi, gente, tudo bom? Hoje é o dia do nosso Salmo 2. Espero que vocês tenham gostado do primeiro Salmo. Me contem, comentem, façam tudo. Uma coisa que eu tô falando bastante pro pessoal além de se inscrever no canal, coloca aquele sino. Eu sei que é muito tipo coisa de blogueira. Ai, coloque o sino. Não, então, mas é sério. Põe o sino porque aí você consegue ativar a notificação quando eu postar o próximo salmo, entendeu? Porque aí você sabe quando vai ter o salmo pra você já ver o vídeo e rezar junto, fechou? Porque se a gente não coloca um despertador, alguma coisa, vocês lembram do compromisso de ontem, né, que eu falei? A gente não cumpre no horário, a gente não cumpre um compromisso, né? A gente sempre vai com a barriga adiando, até que uma hora não faz, não rola. Então, às vezes, por esse lado, esse sininho aí do YouTube é bom. Vamos então partilhar o Salmo 2, tá? O Salmo 2, ele fala, o título que tá aqui na minha Bíblia é O Messias Senhor do Universo. Vou ler pra vocês. Por que tumultam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora no céu se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Sou eu, diz. Quem me sagrei? Um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isto. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Gente, vamos lá. Resumidamente, no início, ele tá falando o quê? Que as pessoas, os reis, os povos se revoltaram, entre aspas, contra o Deus. Tanto que eles falam assim, ergueram-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Seu Cristo é seu Deus, seu Messias, né? Que tá até explicadinho ali nas linhas embaixo da Bíblia. Mas, o que isso quer dizer? Que eles estavam revoltados com o Deus deles, o nosso Deus, como se a gente tivesse revoltado com Jesus, tá? E aí, o Deus deles começa a rir. Então ele fala assim, se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. E aí lá embaixo fala uma das frases que inclusive é a do meu canal aí. Tá escrito assim, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí o que segue disso? Pega essa palavra pra você. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gente, eu tô olhando pra baixo porque a Bíblia tá aqui, tá? Mas enfim. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Ou seja, pede que eu vou te dar. De preferência as heranças, porque nessa época tá falando que eram povos, aquela coisa de brigar por terra, nananana. Te possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Minha cachorra tá latindo. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Ou seja, as coisas que a gente precisar ele vai dar, porque nós somos filhos, tá? Então ele tenta mostrar, o que ele tenta mostrar nesse meio tempo aí, para aquele povo que estava revoltado com ele?
ele tenta gerar uma trela, assim, né? Ele tenta unir o povo a ele e não deixar o povo ficar contra ele. Por quê? Porque Deus, essa não é a intenção de Deus pra gente. Deus não quer que a gente fique contra ele, né? Pelo contrário, nós somos filhos de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Ouvir a voz do Pai. Então, aí começa a falar lá um monte de coisa de servir ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagens com tremor. Aí lá embaixo, a última frase do Salmo. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Então, de uma forma geral, o que está acontecendo nesse Salmo? O que Deus está querendo falar pra gente? Tinha um povo revoltado com Deus, aí Deus quer ir lá e fazer uma aliança, uma reconciliação. Aí ele fala, gente, peraí, vocês estão brigando comigo, vocês estão se revoltando contra mim, me poupe. Eu sou pai de vocês, vocês são os meus filhos, eu os gerei hoje, entendeu? E tudo que vocês pediram eu vou dar. E aí, depois ele fala que a gente precisa, né, servir ao Senhor com respeito, exultar de felicidade, de alegria, dar graças a Deus sempre. E aí, por último, felizes então, feliz. Quem confia em Deus é feliz. Não tô falando que confiar é fácil, porque a gente tem as nossas dificuldades de confiar em um plano, em confiar em uma promessa. Mas felizes os que confiam. Então, vamos lá. Levando isso para nossa realidade. Quantas pessoas a gente conhece que saíram da igreja, se revoltaram da igreja, ou se revoltaram com Deus, ou até mesmo com você? Não sabemos, mas sempre tem aquela pessoa que foi machucada de alguma forma, sofreu algum tipo de preconceito, não foi acolhida direito dentro da igreja, ou fora da igreja, ou por você, porque a gente precisa ser igreja fora também. Então não é porque a pessoa foi dentro da igreja que ela se machucou também. A gente também machuca as pessoas que estão lá fora, né? Isso é do ser humano. Nós somos falhos, né? Mas o que entra dentro de tudo isso? Deus fala, você é meu filho, eu te gerei. Então, se nós somos filhos de Deus, a gente precisa ser imagem e semelhança do Pai para aqueles que estão dentro ou fora, ou machucados ou não machucados com a igreja. Por quê? Porque aquele povo estava se revoltando contra Deus. E aquele povo revoltado também é filho de Deus. Que foi o que Jesus falou, o que Deus falou. Então, vamos combinar. Quantas vezes a gente não foi imagem e semelhança de Deus? Quantas vezes a gente não foi um filho mesmo de Deus para os irmãos, né? E aí lá no final fala, servir ao Senhor com respeito, tá? Ele vai dar tudo que a gente precisa, ele já falou. Tudo que ele achar necessário, ele vai dar. Só que a gente precisa viver, ter essa personalidade, se caracterizar, vestir a camisa que nós somos filhos de Deus, gerados hoje. Então, se um dia você pecou, no outro você lembra, eu sou filho de Deus. No outro você... Sabe, a gente precisa vestir essa camisa. Não dá pra gente viver mais como se a gente nem tivesse Deus na nossa vida. Sabe? Sendo que é Ele que nos dá tudo. A gente precisa ser feliz e confiar no que Deus vai nos dar. A gente precisa servir ao Senhor com felicidade. A gente precisa servir ao Senhor com respeito, dando graças. Então me fala e reflita, né? Para quem você não foi o filho de Deus? Me fala também, quantas vezes você não acha que você é filho de Deus? Você esquece o teu próprio valor. Às vezes a gente fica triste, a gente fica péssimo, porque a gente esquece que nós somos filhos de Deus. Porque a gente esquece que a gente precisa confiar nele, porque ele vai providenciar tudo que a gente precisa. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.